Bom, dando continuidade então ao que a gente viu na aula passada, eu fiquei devendo uma maior explicação sobre esse tal desse ponto de referência e da importância dele. Se a gente voltar naquela base que eu passei para vocês na aula passada, de cromo, ferro e níquel, a hora que vocês abrem ela, vai aparecer uma janela com um monte de informações importantes. Entre elas, a primeira delas são os elementos que compõem essa base, que no caso é cromo, ferro e níquel. E além de informações comuns para vocês, como o número e peso atômico, ele vai falar da estrutura, entalpia e entropia 298 Kelvin. Bom, como assim a estrutura, né? A gente sabe que o níquel é FCC, o cromo é BCC e o ferro é BCC. Mas o ferro, por exemplo, ele pode também ser FCC e todos esses elementos em determinada temperatura viram líquidos, né? Então, o que ele especifica aqui como estrutura é a estrutura do estado de referência. Então, vai ser a estrutura desse metal, né, à temperatura ambiente. Normalmente, esse é tomado como o estado de referência. E aí, sob essas condições, numa certa condição específica de medição, ele vai ter uma certa entalpia e uma certa entropia. Bom, por que que é, né? Então isso aqui, na verdade, o que ele está definindo um estado de referência pelo qual todas as outras medições vão ser comparativas, né? Como assim? Se eu parar para pensar em termos como entalpia, entropia, energia livre, vamos pensar, por exemplo, entalpia. Se eu pego um um material e pergunto qual que é a entalpia desse, desse pedaço de metal nessa temperatura. Para eu conseguir responder essa pergunta, eu vou ter que medir, né? Eu vou ter que fazer alguma medição, vou ter que fazer, por exemplo, calorimetria, vou ter que fazer alguma medida para determinar qual que é a entalpia desse material. Só que qualquer medição que eu fizer, essa medição vai ser sempre comparativa, né? Por exemplo, a forma de medir entalpia é calor liberado ou calor recebido. Agora, se esse calor foi liberado a partir de um material que estava em uma certa temperatura, uma certa pressão, por exemplo, e aí a gente mudou a temperatura e a pressão e ele liberou calor. Então, por exemplo, essa liberação de calor, né, sob uma condição de pressão constante, vai ser a entalpia, que esse metal tá a mudança de entalpia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que qualquer medida termodinâmica, ela vai ser sempre a diferença entre dois estados. Ela nunca é uma medida absoluta. Eu nunca consigo medir a entalpia. Eu meço a troca de calor. E essa troca de calor é uma diferença de entalpia, por exemplo. E todas as outras propriedades termodinâmicas vão ser coisas nesse sentido. Então, eu nunca meço a propriedade de forma absoluta. Eu sempre meço de forma relativa. Então, todas as medidas, todos os estados, eles têm que ser em comparação com alguma coisa. E o estado de referência, ele é o estado com o qual eu vou sempre comparar a minha medida. Vamos tentar ver como que isso se traduz na prática. Se eu começar a descer um pouquinho essa lista que vocês vão ver, né? Essa lista nada mais é do que a base de dados. Então tá aí a base de dados completa, tá? Não são todas as bases de dados que vocês vão conseguir ver elas completas e abertas como essa que eu mandei para vocês, mas essa vocês vão conseguir ver. E o que que ele está falando aí, né? Como a gente já viu, se eu sei o G de tudo, eu consigo calcular o equilíbrio de tudo. Então, o que está escrito aí é o G de tudo. Tem o G de tudo. A gente vai, aos poucos, tentando entender o que está escrito aí e como que isso se relaciona com os cálculos que a gente está fazendo. Mas, por exemplo, olhando aí nessa lista, eu vou ver que o ferro, né, aqui para essa fase BCC, o ferro vai ter essa energia livre aqui. Ele vai falar, olha, a energia livre do ferro, esse VA que a gente vai entender um pouquinho mais para frente, ele é GHSRFe. Tá? Então isso aqui esse GHSR vem do estado
de ambiente de referência, tá? Para o ferro. Então, é uma condição, né, que a gente vai usar como uma condição padrão. E quanto que é esse valor? Se eu descer um pouquinho mais lá embaixo na minha base, vai ter várias funções, né? Vai ter lá em algum lugar GHSR ferro. Então percebe que, olha, como o estado de referência do ferro é esse aqui, aqui tem toda a descrição, que isso aqui vem de uma base que assim, ninguém mais tem que ficar medindo essas coisas, né? Dos metais puros. Tem lá, alguém fez uma medição super detalhada, super bem feitinha da capacidade calorífica do ferro, colocou os termos termodinâmicos e tá aí, olha. Então, de 0 até 1811, esse aqui é assim que varia a energia livre do ferro, e depois de 1811 até 6.000 Kelvin, essa equação aqui de baixo é o que me dá a energia livre do ferro puro, tá? Na estrutura de referência dele, que é a CFC. Então, essa equação aqui que é longa e complicada, que alguém já mediu uma vez na vida, isso aí está salvo dentro, né, em bases de dados por aí, que as pessoas só pegam e replicam, e aí todas as outras coisas eu vou definir em função disso. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui o níquel. O estado de referência do níquel está aqui, ó, GHSR níquel, né? Ele não é a estrutura CCC, né? Se eu voltar aqui, ó, percebe? O do níquel não é o GHSR níquel. Né? Por quê? Porque o níquel, o estado de referência dele não é o BCC. Né? Se eu olhar aqui que é essa função, eu vou ver que ela não é uma função super complicada. Ela está aqui em cima, ó, antes de eu descer lá para baixo. Percebe que ela é a função de referência do níquel mais uma coisinha. Né? Ou seja, o níquel na estrutura CCC, alguém fez, nesse caso, não dá para alguém ter medido isso experimentalmente, né? Isso foi feito por simulações computacionais. Alguém chegou que ela é esse valor aqui, né? Modificando essa função do níquel, né? Então vamos pegar alguma coisa mais tangível, vamos pegar o líquido. Então essa daqui é a descrição da energia livre do níquel líquido. Esse aqui é o estado de referência. Lá atrás eu falei, olha, a gente não precisa se preocupar tanto com o estado de referência. Por quê? Porque se eu olhar tudo que for relacionado ao níquel, vai estar sempre relacionado a essa energia. Então percebe, qual que é a energia qual que é a energia do níquel líquido? Olha, ela é isso daqui mais, né, a energia livre do níquel padrão. E a do níquel HCP? É isso daqui mais a energia do estado padrão. E a do BCC? É isso daqui mais a energia do estado padrão. Então, sempre a energia do estado padrão está sendo adicionada. Tá, mas e daí? Ainda não entendi. O que você quer dizer com isso? Uai, vamos focar nesse termo aqui, né? Então, voltando aqui, nesse termo aqui que eu grifei. Então, vamos pegar esse termo aqui da energia livre do níquel líquido. Tá? Vamos pegar esse termo aqui. Então, o que isso nos diz? Que a energia livre do níquel líquido segue isso daqui. Se a energia se a energia livre do níquel líquido segue isso daqui, quando que é o ponto de fusão do níquel? Uai, é quando a energia livre do líquido é igual à do sólido. Né? Se o níquel é CFC, é quando isso daqui é igual a GHSR níquel. Né? Vou colocar aqui GH níquel. Né? Mas esse corta com esse, então o meu ponto de fusão ele vai ser quando isso daqui, né? O meu material vai transformar, por exemplo, do níquel líquido para o níquel sólido, quando isso daqui for igual a zero. Ué, vamos ver se é verdade? Então vamos pegar esse termo aqui, igualar a zero, né? E como a gente é bons engenheiros e não sabe fazer conta, vamos jogar isso aqui no Wolfram Alpha, e ele nos diz que a solução disso daqui é temperatura igual a 1728,08 Kelvin, né? Lembra que isso aqui é tudo em Kelvin. Uai, se eu converter isso daqui, dá exatamente o ponto de fusão do níquel, tá? Então, percebe que esse termo aqui, por mais que ele seja longo, complexo,
qualquer conta que eu for fazer, como ele é o estado de referência, ele vai estar sempre presente dos dois lados. Então eu só tenho que ter certeza, né, que quando eu faço a minha medida, eu estou sempre comparando, né, com o do estado de referência. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho aqui um metal novo que não está descrito em nenhuma base de dados e eu mesmo criar aqui o termo para descrição do líquido desse metal. Eu tenho que fazer a medição desse líquido, né, das propriedades termodinâmicas desse líquido, em várias temperaturas, sempre comparando com a energia livre dele no estado CFC. Então, contanto que essa comparação seja sempre com o estado CFC, né, depois, quando eu for replicar isso, essa parte aqui sempre vai ser cortada. Isso vai ser verdade sempre. Por isso que normalmente a gente não está muito preocupado com esse termo de referência. Ele sempre vai ser cortado, porque ele vai ser sempre o mesmo para todas as espécies concorrendo aí no meu sistema. Tá? Olha que interessante. Essa equação aqui, né, vamos olhar aqui nessa base de dados, essa equação ela está descrita até 1728, que é exatamente o ponto que a gente determinou ali, até o ponto de fusão. Ou seja, de 0 graus até a temperatura de fusão, use essa temperatura para o líquido. Da temperatura de fusão em diante, use essa descrição aqui. Ué, só de curiosidade, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Vamos pegar isso daqui e igualar a zero. Né? Se a gente fizer isso, né, de novo jogando lá no nosso Wolfram Alpha, a gente vê que isso também dá 1728. Ou seja, essas duas equações, por mais que elas tenham caras completamente diferentes, elas vão se encontrar em 1728,08, que é o ponto de fusão do níquel. O que isso significa? Que, olha, quando o níquel está líquido, essa é a equação da energia livre do líquido. Quando ele está sólido, se eu quiser saber qual que é essa energia livre do líquido extrapolada, né, para o caso dele ser sólido, então, por exemplo, eu pego esse níquel e resfrio rapidamente, de forma a evitar, né, a ter um intervalo de líquido super resfriado. Aí ele vai seguir aquela outra equação. Né? Então, percebe que não tem uma lógica nos números em si. Né? Vou voltar aqui esses números. Isso aqui é uma constante menos AT menos AT a sétima. E a de baixo é A mais BT mais T elevado a menos 9. Tá? Isso é muito comum e isso mostra para a gente como é a ideia do que é o método Calfadi. Né? Ele é um método empírico. Normalmente, as equações elas não precisam seguir uma lógica física, assim, elas não precisam ter uma explicação física, por que essa aqui tem um termo a sétima, por que essa aqui tem um termo a menos 9, às vezes pode até ter, tá? Mas não precisa ter, eu posso escrever ali o que eu quiser. Então, normalmente, essas equações, elas são totalmente empíricas, elas simplesmente, né, o que isso quer dizer? Que elas são simplesmente bons ajustes, bons fitting dos dados experimentais. Então, o Calfadi, às vezes, ele tem essas descontinuidades, essas coisas meio loucas, porque ele não, assim, a forma e os números dessas descrições é simplesmente o que descreve bem a realidade. Se isso faz sentido fisicamente ou não, não importa, tá? São números que batem, né, bem. Então, eu quis fazer esse vídeo mais curto aqui, dando essa explicação sobre esse estado de referência, que a gente vai ver, à medida que a gente for passando agora para as próximas aulas, que esse estado de referência ele sempre vai estar lá, né, na descrição de cada fase. Quando a gente for falar de fases intermetálicas na aula que vem, por exemplo, a gente vai ver ela lá. Tá bom? Então é isso.